Há anos, a Venezuela sofre sanções dos Estados Unidos e isso não é segredo para ninguém. Mas você sabe o que isso significa? E o estratégias para driblar essas sanções? Bom, para começar, sanção é quando os caras tiram a bola do seu pé e ainda trancam o portão do estádio com você lá fora. Aí entra o plano B. Países começam a usar cripto e stablecoin como rota de pagamento para continuar no jogo sem pedir permissão. E no meio dessa fumaça toda surge o papo quente: Venezuela, petróleo e uma possível reserva escondida que ninguém consegue medir direito. Hoje eu vou te mostrar como esse drible funciona, por que a Venezuela virou o exemplo perfeito nesse debate e por que, no fundo, essa briga é menos sobre discurso e mais sobre controle do dinheiro. Então, me diz, se esse dinheiro não pode passar no banco, por onde ele passa? Meu amigo, quando você escuta sanção, você pensa numa placa escrito proibido. Mas sanção de verdade é mais malandra, é mais tática. É tipo marcação alta, sufoco na saída de bola. O adversário não precisa nem dar carrinho para você perder o jogo. Os caras só fecham as linhas de passe e você fica sem ter o que fazer com a bola. E no mundo do dinheiro, essas linhas de passe são banco, seguradora, transporte, corretora, empresa de pagamento, até o cara que faz a ponte da compra e venda. Funciona assim, no português bem reto. Você pode ter petróleo, minério, soja, o que for. Todos são itens que o mundo precisa. Mas se ninguém quer processar o pagamento, pronto, acabou o campeonato para você. Não é só não pode vender, é até pode, mas tenta receber para você ver. E quando tenta, aparece o primeiro bloqueio. Banco não quer se envolver porque dá dor de cabeça. Aí vem o segundo. Empresa que faz transferência internacional fica com medo. Aí vem o terceiro. Seguradora não cobre o navio, o frete encarece, o risco sobe. E o quarto é o mais cruel. Parceiro comercial some, porque ninguém quer tomar cartão vermelho junto na sua confusão. E tem um detalhe que o povo precisa sacar. Sanção não depende só de governo falando bonito. Ela pega no dia a dia do comércio porque o mundo inteiro usa as mesmas engrenagens. O dinheiro internacional não é um Pix gigante e neutro. É um circuito cheio de porteiros e seguranças. Se você vira persona non grata, o porteiro não deixa você entrar. E aí, meu amigo, a economia vira aquela pelada em campo inclinado. Você corre dobrado e a bola sempre volta. Por isso que países apertados por sanção começam a procurar uma saída que pareça mais neutra. É como se o time tivesse seu estádio bloqueado e falasse: beleza, eu jogo em campo alugado, jogo em horário escondido, jogo até com uniforme emprestado, mas eu jogo. Só que aí nasce a pergunta que puxa a próxima parte. Se o problema é receber, qual ferramenta dá para receber mais rápido, com menos porteiro no caminho e sem pedir bênção de meia dúzia de gente que nem quer papo com você? Aí entra o assunto das criptos. E presta atenção, isso não é papo de filme. No mundo real, quando a pressão aperta, a criatividade aparece. O problema é que criatividade financeira, quando não tem regra clara, vira bagunça. E bagunça, meu amigo, é que nem aquele papo do malandro e do otário. Sempre tem alguém ganhando e alguém pagando a conta. Então vamos entender de forma rápida o que é Bitcoin, o que é stablecoin e por que uma coisa é muito diferente da outra na hora de driblar bloqueio. Agora vamos organizar o time, porque muita gente mistura tudo e vira aquele jogo de várzea onde ninguém sabe quem é zagueiro e quem é atacante. Cripto é o nome do campeonato, mas dentro dele tem jogadores completamente diferentes. E aqui, para esse assunto de sanção, dois nomes entram em campo toda hora: Bitcoin e stablecoin, principalmente a USDT. Bitcoin você já ouviu. É aquela moeda que sobe, desce, dá alegria e dá susto e está sempre na boca do seu influenciador favorito. Ele tem uma característica importante para o tema. Não tem um dono que aperta um botão e cancela seu gol. Não tem central. Isso faz o povo pensar: ah, então é invisível, né? Calma, não é assim. Ele é como jogar no estádio sem presidente mandando, mas com câmera em todo canto. As transações ficam registradas. O que não aparece fácil é a identidade de quem está por trás, porque não tem CPF escrito na tela. Você vê a bola rolando, mas nem sempre vê o nome do jogador na camisa. Já stablecoin é outra conversa. Stablecoin, como a USDT, é uma moeda digital que tenta valer $1, tipo uma fichinha de dólar no mundo cripto. E por que isso vira atraente em comércio? Porque comércio não quer emoção.
Ninguém quer vender petróleo e receber algo que amanhã cai 15%. Imagina o vendedor dizendo: parabéns, você vendeu um navio de petróleo para acertar as contas do país e o pagamento virou metade de uma semana para outra. Aí não dá. Comércio gosta de previsibilidade e stablecoin entrega isso melhor do que Bitcoin. Só que stablecoin tem um ponto que muda o jogo. Normalmente existe uma empresa por trás emitindo aquilo e operando dentro de regras, pressão e fiscalização. Traduzindo para futebol, é bola oficial do campeonato, homologada, com fabricante que tem o identificador de cada item produzido. Se der confusão, o fabricante pode falar: essa bola aqui eu tiro do jogo. E é por isso que você ouve falar de congelamento de carteiras em stablecoin. O sistema tem mecanismos de controle. Então, por que um país sancionado olharia para isso? Porque na prática ele quer uma coisa simples: receber e pagar sem ficar implorando para banco abrir a porta. Stablecoin pode parecer um Pix internacional improvisado, mais rápido, menos intermediário tradicional no meio. Só que, ao mesmo tempo, ela pode ser bloqueada se cair num radar. Aí começa o xadrez. Uso stablecoin pela praticidade, mas como evito ficar preso num botão de congelamento? E é nesse ponto que nasce o cheiro da história que a internet ama. Então, eles devem guardar riqueza em Bitcoin, porque Bitcoin não congela. Só que antes de chegar nessa novela da Shadow Reserve, ou Reserva Escondida, eu preciso colocar você dentro do contexto que fez esse papo explodir: a Venezuela. Porque não é conversa abstrata. Venezuela tem um produto que o mundo quer, tem sanções em volta, tem necessidade de receber e tem histórico de procurar rota alternativa. Aí, meu amigo, é como time grande com elenco caro jogando contra a retranca. Alguma hora ele tenta bola aérea, cruzamento, chute de fora, qualquer coisa para furar o bloqueio. E aí entra a questão: onde exatamente a Venezuela entra nessa história e por que o nome USDT começou a aparecer colado em petróleo? Vamos para isso. Agora vamos segurar a bola no pé e olhar o cenário com calma, sem desespero. Venezuela não é famosa por vender pastel na esquina, né? O produto estrela ali é petróleo. E petróleo é dinheiro grande, repetido, todo mês, toda semana, em volumes que fazem qualquer contador suar frio. Quando um país com esse tipo de ativo entra num ambiente de sanção, a briga principal vira uma só: como eu vendo e como eu recebo. Porque vender sem receber é tipo o atacante driblar o goleiro e na hora de chutar, o juiz parar para ver um jogador caído no meio-campo. O que apareceu nos noticiários e no debate público é a ideia de que a PDVSA, estatal do petróleo do país, passou a usar stablecoins, especialmente o USDT, como parte do mecanismo de recebimento em algumas operações. Não é que cripto substituiu tudo, é mais como uma ferramenta que entrou para resolver um problema pontual: reduzir travas e atrasos do caminho tradicional. E por que isso chama tanta atenção? Porque quando você mexe na forma como o petróleo é pago, você mexe no nervo do jogo. Petróleo é energia, energia é custo, custo é inflação. E além disso, petróleo é geopolítica pura. Quem controla o fluxo de dinheiro do petróleo controla uma parte importante da partida. A lógica é bem simples. Se o sistema bancário internacional está cheio de porteiro, o país tenta receber por uma rota que pareça menos travada. A stablecoin entra como esse atalho com cara de dólar. Só que não é um atalho livre, é um atalho vigiado. E aí você entende por que esse assunto vira um cabo de guerra. De um lado, o país tentando não ficar de joelhos. Do outro, as grandes potências tentando manter a sanção funcionando de verdade, e não só no discurso. E tem um detalhe que deixa tudo mais picante. Stablecoin é útil para o dia a dia, mas ela não serve tão bem para guardar fortuna por anos, porque existe risco de congelamento e pressão em cima das pontes. Aí começa a especulação. Tá, eles recebem em stablecoin, mas e depois? Eles convertem parte disso para outra coisa? Guardam onde? Guardam como? É aqui que o rumor da Shadow Reserve, ou uma reserva escondida, nasce e ganha músculo na internet, misturando pedaço de fato com muita imaginação de arquibancada.
Eu não vou te vender certeza onde não existe, mas eu vou te mostrar a lógica do porquê as pessoas acham plausível que a Venezuela tenha uma reserva gigante fora do radar e principalmente por que é tão difícil medir isso de forma legal e objetiva. Porque essa é a próxima pergunta do jogo. Se o USDT tem VAR e pode congelar, por que o papo migra para Bitcoin? E como nasce essa história de cofre escondido? Entendeu o passe? Agora presta atenção, porque aqui muita gente cai no conto do cripto é invisível, ninguém pega. Meu amigo, isso aí é igual achar que dá para dar carrinho por trás dentro da área e ninguém vai ver. No mundo das stablecoins, principalmente as gigantes tipo USDT, existe um detalhe que muda o jogo. Tem dono da bola e o VAR pode chamar a qualquer momento. Não é igual ao Bitcoin, que é mais solto e descentralizado. Stablecoin tem empresa, tem operação, tem pressão, tem advogado, tem auditor, tem governo batendo na porta e dizendo: se eu achar que tem esquema, você vai ter que ajudar. Na prática, stablecoin é ótima para transação porque parece dólar, não fica pulando igual o Bitcoin e facilita acordo comercial. Só que justamente por ser grande e usada no mundo todo, ela fica no radar. Tem monitoramento, tem exchange que trava depósito suspeito, tem ponte que fecha. E tem o ponto mais importante para o nosso assunto. Endereço pode ser congelado. Você pode estar com dólar digital ali parado, achando que está com a bola dominada, e de repente o juiz apita e fala: acabou, sai do campo. A carteira vira um vestiário trancado. Você olha, tá lá o dinheiro, mas você não consegue mover. É cruel. Mas é a lógica do campeonato quando entra a regra nova. E aí entra a malandragem do mundo real. Se eu sou um país sancionado, eu penso, ok, stablecoin me ajuda a receber mais fácil em alguns momentos, mas e para guardar riqueza? E para não tomar bloqueio? É aqui que começa a migração mental para o Bitcoin. Porque Bitcoin não tem o mesmo botão de congelar, não no mesmo sentido. Não significa que é invisível, nem que é garantia de impunidade. Significa só que o controle não está centralizado num emissor. E isso, para quem está sob pressão, é como jogar sem depender de um árbitro que pode apitar a qualquer momento. Só que cuidado, isso não é roteiro de filme onde o vilão pega um pendrive e some no horizonte. O mundo hoje tem rastreio, tem inteligência, tem troca de informação, tem investigação internacional, tem análise de padrão. Então o jogo é mais nó tático com torcida gritando contra do que passe livre no contra-ataque limpo. A stablecoin é prática, mas vigiada, e essa combinação é exatamente o combustível do rumor. Se o USDT pode ser travado, então eles devem estar guardando em Bitcoin, escondido, longe do radar. E aí eu te faço a pergunta que puxa a próxima parte. Se tem motivo para usar cripto como rota, por que a internet decidiu que a Venezuela tem uma reserva secreta gigantesca de Bitcoin? De onde saiu essa conversa e por que ela parece fazer sentido para muita gente? Vamos falar do elefante no gramado, a tal Shadow Reserve, a reserva escondida. Eu já vou começar do jeito certo, para não virar fofoca com camisa de notícia. Isso é rumor, é hipótese, é a conversa que junta pedaços de realidade com um tanto de imaginação. Só que não é um rumor que nasceu do nada. Ele nasce de um cenário que no mundo financeiro é bem comum. Quando você aperta demais um sistema, ele cria caminho alternativo. Igual água quando encontra uma pedra. Não para, ela contorna. Por que o povo olha para a Venezuela e pensa, pode ter alguma coisa escondida aí? Primeiro, pelo óbvio, petróleo. Petróleo é dinheiro grande, frequente e globalmente desejado. Se um país com petróleo fica sancionado, o incentivo para inventar rota de recebimento é enorme. Segundo, porque o país já vive há anos num ambiente onde dólar é dor de cabeça, e quando dólar vira artigo raro, qualquer instrumento que pareça dólar digital vira tentação. Terceiro, porque quando você tem sanção, você tem intermediário, você tem triangulação, você tem esquema de pagamento que não passa no caminho tradicional. Isso não prova reserva de Bitcoin, mas cria o terreno perfeito para suspeita. Agora vem a parte que a gente precisa falar olhando no olho. Uma coisa é, faz sentido imaginar algum acúmulo fora do radar?
Outra coisa é cravar número, ranking, quarto maior do mundo, como alguns sites por aí falam. A internet adora um pódio, né? Adora medalha, quarto maior do planeta. Só que para afirmar isso, você precisa de prova que ninguém tem de forma pública e legal. O que tem de público, em geral, são estimativas conservadoras baseadas em carteiras identificadas, apreensões conhecidas, declarações, rastros óbvios. E essas listas públicas normalmente não colocam a Venezuela lá em cima. Então, quando alguém fala "é gigante", a pergunta é: gigante baseado em quê? Em qual evidência verificável sem depender só de "la garantia soy yo"? Só que também tem o outro lado. Se a reserva for mesmo sombra, ela não vai aparecer bonitinha num site com bandeirinha. Ela pode estar diluída, fragmentada, em custódia de terceiros, em carteiras não rotuladas, em estruturas que não gritam "governo venezuelano" na testa. E aí o rumor ganha força porque vira impossível para o cidadão comum refutar com certeza. E com isso nasce a frase perigosa: se eu não consigo provar que não existe, então deve existir. Isso é chute de arquibancada. Às vezes acerta, às vezes vira meme. Então, qual é a forma inteligente de falar isso? É explicar que o rumor tem lógica econômica, mas não tem medição confiável. É como dizer: faz sentido o time treinar pênalti escondido porque está com medo do mata-mata. Agora, dizer que ele já fez 600 gols em treino, aí é outra história. A plausibilidade vem do contexto. A certeza, ninguém tem. Antes de eu te mostrar por que é tão difícil medir essa tal Shadow Reserve, faz o seguinte: curte o vídeo e se inscreve no canal, porque aqui a gente destrincha esses assuntos sem enrolação e sem papo de guru. E aí a ponte perfeita para o próximo capítulo é essa pergunta: tá, mas por que é tão difícil medir? Se blockchain é transparente, por que a gente não consegue simplesmente abrir e ver o tamanho dessa reserva? Agora a gente entra no coração do assunto. Aqui é onde o povo se confunde mais, então eu vou explicar do jeito mais simples possível, sem aquele papo de hash e nonce que parece nome de jogador da base do Azerbaijão. Blockchain é transparente no seguinte sentido: dá para ver a movimentação. A bola rolando? Você vê. O que você não vê automaticamente é quem está com a chuteira tocando na bola. Não tem nome e sobrenome carimbado, não tem CPF do atacante. Você vê que saiu de um endereço e foi para outro, mas ligar aquilo a um governo, a uma estatal, a um intermediário, isso exige informação externa, investigação, padrões, cruzamento de dados. E aí entra o pulo do gato. O mundo real não é só on-chain. Tem muita coisa que acontece fora da blockchain. Acordo comercial, contrato, compensação, pagamento parcelado, desconto, comissão. Paga esse aqui por fora, entrega ali. Mesmo quando a transferência final aparece na blockchain, o contexto pode estar escondido num monte de camadas de comércio e intermediação. É como você assistir só o lance do gol sem ver os 15 passes antes porque a transmissão cortou. Você vê a bola na rede, mas não entende como chegou ali. Outro ponto: custódia e terceirização. Muita gente e muita instituição não guarda cripto no próprio bolso. Usa serviço, usa custodiante, usa corretora, usa mesa de OTC, usa estrutura que mistura operações de vários clientes. E quando você mistura, a coisa fica nebulosa para quem olha de fora. Não é sumir, é dificultar atribuição. E aqui eu tomo cuidado para não virar aula de malandragem. Eu não estou te dizendo como esconder. Eu estou te dizendo por quê. Mesmo com transparência, não dá para apontar o dedo e dizer essa carteira é do governo X com segurança, a não ser que exista identificação concreta. Além disso, tem um fator humano. A galera acha que o planeta inteiro é obrigado a publicar o balanço em PDF. Não é. Governo pode não declarar, estatal pode maquiar, intermediário pode estar em jurisdição mais opaca, e aí o cidadão comum não consegue confirmar nada. A ausência de evidência pública vira combustível para a teoria, e aí o ciclo fica assim. É difícil de provar, então vira possível. É possível, então vira provável. É provável, então vira verdade no Twitter. E aí acabou, virou campeonato de boato. Só que tem um detalhe que dá um choque de realidade. Difícil de atribuir não significa impossível de investigar.
Existe rastreio, existe cooperação, existe análise de padrão. Pode demorar, pode não ser perfeito, pode ter disputa política no meio, mas não é um universo paralelo sem regra. É mais parecido com o futebol brasileiro. Tem VAR, mas nem sempre mostra tudo, nem sempre o ângulo é claro, e às vezes a decisão vira polêmica. Só que o jogo está sendo assistido. Se isso tudo é sobre rota, controle e pressão, por que isso interessa tanto para as grandes potências? E mais importante, como essa confusão lá fora bate aqui dentro, no bolso do brasileiro? Agora vamos aterrissar isso na vida real. Porque teoria geopolítica é bonita até a hora que você vai no mercado e o carrinho sai mais caro. Lá fora, essa briga é sobre regra do campeonato. Quem controla as rotas de pagamento controla uma parte enorme do poder. Se sanção é uma ferramenta de pressão e aparece um atalho que permite o país continuar respirando, a sanção perde força. E quando uma sanção perde força, a resposta costuma vir em forma de mais fiscalização, mais pressão em intermediário, mais monitoramento nas pontes. É um cabo de guerra. De um lado tentam fechar o caminho, do outro tentam abrir outro. Só que o brasileiro não vive dentro da ONU. O brasileiro vive no posto, no ônibus, no boleto e no supermercado. Então onde isso bate aqui? Bate de dois jeitos principais: no clima de medo e no preço das coisas. Quando o mundo entra em modo tensão, uma parte do mercado faz o quê? Vai para o canto que parece mais seguro. E aí o dólar costuma ganhar força, os juros globais viram conversa e o investidor olha para a emergente e fala: deixa eu reduzir risco. Resultado, o real pode sentir, o crédito pode ficar mais chato e o custo de tudo que depende de dólar tende a pressionar. Não é magia, é fluxo. E o segundo jeito é o mais direto para o povo: energia e transporte. Se o noticiário começa a mexer com expectativa de petróleo, rota, sanção, embarque, seguro, risco, isso tende a bagunçar preço e percepção. E quando energia balança, a cadeia toda balança junto. Diesel não é só diesel. Diesel é caminhão, é entrega, é comida chegando, é ônibus rodando, é obra, é produção. Aí você entende por que um assunto que parece lá longe pinga aqui como aumento silencioso. O país pode até tentar amortecer repasse, mas o mundo real é teimoso. Custo entra pela porta dos fundos. Agora tem uma terceira pancada, que é a mais perigosa, a pancada da narrativa. Quando o tema vira cripto, sanção, reserva secreta, Estados Unidos, Venezuela, aparece o combo perfeito para golpe e para FOMO, o tal medo de ficar de fora. Sempre tem alguém vendendo a oportunidade do século, a moeda que vai explodir, compra agora porque vai acontecer não sei o quê. Isso é o torcedor que vê um lance no primeiro minuto e já aposta a casa inteira no placar final. Aí toma virada e não entende por quê. Manchete não é estratégia, manchete é barulho. E aqui eu vou te dar o conselho mais útil desse vídeo, sem prometer milagre e sem papo técnico. Se o mundo tá tenso, seu financeiro precisa estar organizado, não mais arriscado. É hora de olhar gasto fixo, evitar dívida cara, não brincar com o dinheiro do aluguel achando que vai surfar notícia. Se você gosta de cripto, beleza, mas entra com cabeça de campeonato de pontos corridos, não com cabeça de final de jogo aos 49 do segundo tempo. Porque quando o assunto é geopolítica, tudo muda rápido. Hoje é rumor, amanhã é desmentido, depois é outra crise e você fica rodando igual zagueiro marcando ponta rápido. E tem um ponto que fecha o raciocínio de forma limpa. Por trás do papo de Shadow Reserve e driblar sanção, existe uma verdade simples. O mundo está disputando não só recursos, mas também as regras do dinheiro. E o Brasil, como país que importa e exporta, que depende de energia, que sente o dólar na veia, acaba sendo afetado pelo clima do jogo, mesmo sem encostar na bola. No fim, não é sobre torcer por um lado, é sobre entender a partida. Quando fecham a rota oficial, o jogo vira rota alternativa, e isso mexe no mundo inteiro, inclusive no seu bolso. E lembra do Carlão, se você entrar no hype empolgado igual torcida em clássico, a realidade te dá carrinho. E se você curtiu esse jeito direto de explicar o jogo do dinheiro,
Se inscreve no canal e me segue, porque tem muito vídeo aqui para te deixar esperto nesse campeonato. Ativa o sininho, manda para um amigo que cai no hype fácil e lembra, ou você controla o jogo da sua vida financeira, ou vai tomar drible atrás de drible.